Saudações, seja bem-vindo à aula de hoje. Hoje vamos introduzir o pilar um, que diz respeito a funções e tabelas e também os gráficos, né? E outras ferramentas como validação de dados, né? Mas de uma forma um pouco mais avançada. Vamos ver a nomeação de intervalos, né? É, é muito importante, é bastante importante te dar essa contextualização, que é para saber aonde é que nós vamos, qual é o objetivo de cada pilar, né? A ideia é nós sabermos tratar dados, tanto até que nós vamos ver muitas funções. Nós temos que saber tratar dados, porque nós vamos receber dados de diversas fontes de dados ou diversas áreas, e nós temos que saber tratar esses dados. Hum, Na verdade, este é um bom começo para quem pretende realmente aumentar aí as habilidades em trabalhar com esta ferramenta. De uma forma rápida, eu vou partilhar aqui o nosso plano, né, para este primeiro pilar. Nós temos aqui funções de texto, né, são cerca de 13 funções que vamos ver, funções de data, temos funções matemáticas, funções estatísticas, funções de informação, funções de pesquisa, funções lógicas e funções financeiras. Vamos ver também validação de dados e listas suspensas, não é? Ou seja, vamos ver validação de dados. Dentro de validação de dados, vamos ver como criar uma lista suspensa. Vamos ver a função indirect. Vamos ver alguns pontos também de troubleshoot. Pontos que geralmente, ou problemas que geralmente acontecem quando nós trabalhamos com Excel. Então temos aqui, resumimos os problemas que acontecem e vamos ver assim com mais devagar. Ah, Dando continuidade deste pilar um, vamos ver a formatação condicional. Formatação condicional é basicamente quando, por exemplo, eu tenho uma pauta. Quando a pessoa estiver aprovada, ou seja, quando aparecer ali a palavra aprovada, ela vai acender para o vermelho. Vamos ver também os semáforos. Não, se for aprovado, obviamente que tem que ser verde. Se for reprovado, vai ser vermelho. Mesmo quando a meta não é atingida, nós vamos ver como é que podemos colocar isso para aparecer de forma automática. Vamos ver os anexos, né? Dentro da planilha. Há várias formas de colocar anexos ou links, muita coisa em frente. Vamos ver os shapes, vimos também isto aqui de uma forma superficial. Vamos ver as bordas também, assim, vimos também de uma forma superficial. Vamos ver os gráficos. Nesses gráficos vamos ver gráficos combinados, gráficos tracejados, como colocar legenda, como colocar os títulos, os rótulos. Vamos também aperfeiçoar aqui na configuração de impressão, que obviamente depois nós temos desenvolvido os nossos relatórios. Vamos precisar de imprimir para mandar por e-mail, transformar em PDF, alguma coisa do gênero, né? Vamos ver as tabelas pivot de uma forma avançada, né? Quando digo avançada, é que nós vimos de uma forma superficial, e aqui nós vamos ver como criar um campo calculado, como alterar a fonte de dados, como... Ok, lá em frente. Vamos ver também os dashboards, que também é muito interessante, a segmentação de dados também, e também o troubleshoot, aqui como forma de acompanhar, assim, na medida em que as aulas vão decorrendo, acompanhar os problemas também que podem acontecer relacionados a esse assunto. Então, eu roubei um pouco do tempo, mas era mesmo para te contextualizar, para saber aonde é que nós vamos. Começando, funções. Antes de avançar, se não terminou o refreshment, se sabe que tem alguns problemas básicos ou que queira entender do início, eu recomendo que volte para as aulas anteriores referentes a refreshment. São apenas 5 aulas, bem rápidas, é bom se calhar espreitar, né? Porque há algumas coisas que nós não vamos aprofundar aqui. Falando basicamente em funções, eu tenho esta planilha que eu chamo de roteiro. Ela, eu organizei aqui as funções que nós vamos trabalhar nelas, e na medida em que vamos definindo aqui as funções, vamos ver também como trabalhar com essa determinada função. Atenção, nós aqui vamos trabalhar com as funções de uma forma simples, mas nos exercícios nós já vamos trabalhar de uma forma composta. Agora, voltando aqui para os tópicos,
já tínhamos definido anteriormente o que é uma função. O Excel, né, tem cerca de 500 funções, estou a voltar a repetir, e essas funções estão agrupadas, né? Aqui, por exemplo, temos este grupo todo de funções, as funções de texto, funções de datas, funções matemáticas, funções de informação, funções estatísticas, funções de pesquisa e referência, funções lógicas e funções financeiras. Tem outras funções também que eu penso que não agrupei aqui, mas para ver isto aqui também é muito simples. Eu aqui na minha planilha Excel, quando entro aqui na guia fórmulas, né? Antes trabalhamos muito com guia home e data. Agora aqui na guia fórmulas, eu tenho aqui este primeiro campo que é insert function, né? Se eu clicar aqui, o Excel já vai me permitir com que eu veja as funções que possuo. Agora, se eu, por exemplo, vir para aqui, eu tenho estas funções aqui de soma, tenho essas funções recentemente usadas e tenho aqui, por exemplo, as funções financeiras, as funções lógicas, as funções de texto, as funções de data e tempo, né? As funções de pesquisa, as funções matemáticas e trigonométricas. Temos aqui as funções de engenharia, essas, por exemplo, eu não listei aqui. Tem essas funções cubo, essas funções são muito importantes para tabelas pivot de uma forma um pouco mais avançada, né? E temos aqui é um grupo apenas de funções de compatibilidade, né? Porque na medida que o tempo vai passando, a Microsoft lança outras versões do Excel. Então, quando lança uma versão do Excel, na versão, por exemplo, mais recente, mostra quais são as funções que ainda são compatíveis com esta versão, né? Mas assim, entre aspas, são funções que a qualquer momento podem ser removidas, mas que ainda são compatíveis, né? Portanto, são muitas funções que temos, mas eu selecionei aqui as funções mais importantes. Agora, voltando aqui para o meu roteiro de funções, eu tenho aqui a primeira função, que é a função clean. Essa função consiste em remover todos os caracteres não imprimíveis do texto. Esses caracteres podem ser frequentemente encontrados em dados importados de outras fontes, né? Nós, quando transformamos, por exemplo, um PDF em Excel, né? O PDF, digamos, um documento que está em PDF e precisamos de trazer esses dados para o Excel, caso já, principalmente se for um PDF que foi escanado, caso já em que esse PDF pode retornar alguns símbolos que não nos interessam. Então, essa função serve para isso. Aqui no nosso roteiro, onde é verde, significa que tem fórmula. Onde não está pintada verde, então não tem fórmula.